Na igreja primitiva, as mulheres eram líderes. Para mim, Maria foi a primeira mulher sacerdote. Elas tomavam decisões e participavam das cerimônias do ritual eclesiástico. Uma mulher foi eleita uma bispa. Biblicamente, não há nenhum impedimento para que as mulheres possam exercer o sacerdócio. Aos poucos, esse lugar ficou ocupado só pelos homens. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também há 2000 anos. O que aconteceu naqueles séculos? Por que as mulheres perderam poder? As mulheres se tornaram as pecadoras, ou as sedutoras, ou as portadoras do mal. Os textos mais anti-mulheres são os textos dos monges católicos medievais. Será que foi a igreja que determinou qual devia ser o papel social das mulheres? O sacerdócio é só para os homens. Existe muito medo diante da presença da mulher. Será que é verdadeira a história que se fala sobre elas nos textos bíblicos? Que modelos femininos a igreja propõe? Maria e Eva são a mesma mulher, e elas são todas as mulheres. A Maria Madalena foi escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Ela era uma pessoa influente naquela época, a patrocinadora da causa de Jesus. Ela pode ter sido a líder da igreja no lugar de Pedro. Será que as mulheres vão poder recuperar seu lugar histórico, conseguir o sacerdócio e ser as representantes de Deus na Terra? Os textos sagrados estão sendo reinterpretados pelas mulheres. Io non credo che Francesco possa aprire la strada al sacerdozio femminile. A enorme devoção e os tributos recebidos pela Virgem Maria a tornam uma forte representante feminina para todos os fiéis. Mas por que a mãe de Jesus é objeto de um culto tão enorme numa instituição onde as mulheres não possuem a mesma autoridade que seus pares masculinos? Maria é uma personagem como Jesus. É alguém da tradição. Poderíamos dizer, de uma forma muito básica, ela é a mãe de Jesus. Mas para que mudasse de mãe de Jesus para mãe de Deus, passaram séculos. Séculos de construção histórica, teológica e política. Até o século IV, existiam igrejas e organizações cristãs que consideravam que Jesus era filho biológico de José e de Maria. Outras igrejas não. Segundo o Novo Testamento, Maria concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Por que era tão importante que ela fosse virgem? São Tertuliano, bispo de Cartago, no ano 150, disse que o cristão deveria ser preservado desde que era menino ou de menina, para que nunca tivesse uma mácula, para que fosse imaculado ou imaculada. E o que é chamado de mácula? Atualmente, mácula se refere ao orgasmo, aquilo que os pagãos chamavam de clímax, que era a base da religião pagã. E aí criaram este modelo, em que o cristianismo tinha que apagar tudo que era pagão. O orgasmo era uma coisa natural, e as coisas naturais e na natureza vive o diabo. E na natureza está o pecado original. Então era necessário tirá-lo da vida dos cristãos. Foi por esse motivo que eles inventaram que Jesus também nasceu de uma virgem sem mácula. Quando se fala sobre a Imaculada Concepção da Virgem Maria, quer dizer que a Virgem Maria nasceu sem o pecado original. O pecado original é o pecado da soberba, pelo qual Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Desde o Gênesis, Eva é a mulher pecadora, a mulher má, a culpada de ter acabado com a harmonia do paraíso. Maria aparece como seu oposto, como aquela mulher que chegou ao mundo para trazer o bem. Maria é a mulher que vence a serpente.
que vence a tentação. Por esse motivo, na maioria das representações iconográficas da Virgem, ela aparece pisando numa serpente. Algumas interpretações psicanalíticas poderiam interpretar isso como a negação da sexualidade. O assunto sobre a concepção de Maria é um assunto que realmente se trata de um ato de fé. É um ato de fé entender nesse mundo da razão que uma pessoa possa estar grávida sem ter realizado atos sexuais com seu par. No mundo da razão e das explicações lógicas, isso não é possível. O caso é que a igreja só se preocupou com os seres humanos da cintura para baixo. Para mim, a virgindade significa não ser corrupto. É verdade. A teóloga Elizabeth Johnson fala que nós não deveríamos nos intrometer na sexualidade de Maria. Esse é um assunto privado. O que deveria nos interessar sobre Maria é seu posicionamento diante do projeto do Reino de Deus. Segundo as investigações que foram realizadas, especialmente aquelas feitas pelas estudiosas feministas, o papel da mãe de Jesus no cristianismo primitivo não foi o de uma simples testemunha. Ela é a herdeira das mulheres profetisas do Antigo Testamento. E ela também é a restauradora da memória histórica das mulheres que participaram no processo de reconstrução do povo de Israel. Isso deveria ser mais lembrado do que o fato de Maria ter sido virgem antes, durante e depois do parto. É importante ressaltar que estamos falando de uma mulher que tem um projeto pessoal, de alguém que contribuiu à história com a humanidade de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, conseguiu encarnar, foi graças à dimensão física que Maria lhe deu. Deus deu a divindade a Jesus e Maria lhe deu a humanidade. Ela o fez real, concreto e histórico. Por que será que se construiu a imagem de Maria pura e virgem acima da imagem de uma mulher lutadora? Se tivesse sido diferente, será que isto teria influenciado o papel feminino ao longo da história? A figura de Maria foi lembrada tradicionalmente como uma mulher que fez o que Deus queria. Virgem, obediente, uma mulher fiel. Uma mulher com características que foram atribuídas pelos homens, escritores do texto bíblico. Isso causou muitas controvérsias. As mulheres que faziam parte do cenário religioso. Porque ninguém consegue chegar à magnitude de ser mãe, esposa e virgem ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Dentro de uma cultura machista, é muito interessante que exista um personagem feminino como uma deidade. Mas que não haja necessidade de um enlace com mulheres como nós na sociedade em geral. Será que a igreja ganhou algum benefício com a institucionalização da imagem de Maria? Qual pode ter sido esse benefício e por quê? Se continuarmos falando de um personagem feminino que vai perdoar tudo, que não vai se importar se você errou, que vai ser uma mulher abnegada e que sempre vai estar do seu lado, nós acabamos criando uma imagem que foi construída a partir de um modelo patriarcal, religioso. Ela é uma figura inatingível, uma figura que não existe. E por isso vai se criar um sentimento de frustração nas mulheres crentes. O peso patriarcal, segundo sociólogos e historiadores, foi decisivo na sua conformação. Será que a história de Maria está marcada por aqueles que a escreveram? Possivelmente, depois de 2000 anos, essa relação esteja mudando. Entretanto, nossa cultura continua sendo patriarcal. Continua sendo misógina, homofóbica, hedonofóbica, porque existe o medo de sentir prazer. Somatofóbica, porque sentimos medo do corpo. E tudo isto nós também herdamos da tradição religiosa, que falava que o corpo era algo ruim e que isso criou culpa em nós. Isso fez com que nós pensássemos no pecado original como se ele fosse a sexualidade. Mas podemos encontrar nos textos da Bíblia que o conceito de pecado não existe. O que existe é o conceito de erro. Existem diferentes posicionamentos diante do papel de Maria na história.
Mas esse não é o único caso controverso. Qual é a verdade sobre a revelação dos restos arqueológicos encontrados no túmulo de Maria Madalena? Quem foram as mulheres mais marcantes da igreja? Qual foi seu papel no plano divino de Jesus? Os relatos de fé revelam sua verdadeira humanidade? Uma das características que podemos dizer que existe desde as origens do movimento de Jesus é exatamente a mensagem dirigida às pessoas que estão à margem. É uma mensagem dirigida ao povo, dirigida às prostitutas, dirigida às mulheres. Jesus não tem uma conotação de juízo referente à sexualidade. Vamos nos lembrar da mulher que foi levada a Jesus porque cometeu adultério. Jesus falou: quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém jogou a pedra. E ele mandou a mulher embora de lá com um gesto muito lindo. Ele disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isto significa que para Jesus a sexualidade não tem nenhuma conotação de pecado. Nos textos bíblicos aparece a figura de Maria Madalena, uma mulher que ficou conhecida popularmente como uma prostituta endemoniada. Maria Madalena está descrita no Novo Testamento como uma mulher que foi curada por Jesus e que, junto a outras mulheres, se tornou uma adepta muito próxima de Jesus. E ela, com essas mulheres, seguiram Jesus durante todo o seu trajeto até Jerusalém. E elas foram testemunhas da crucificação e da sua sepultura. O nome dela era Miriam de Magdala. O nome Madalena é porque ela é originária daquele lugar. Mais do que os reconhecimentos posteriores, a figura da Maria de Magdala está associada à mulher cortesã que tenta, seduz e leva ao pecado. Magdala, como sabemos, é uma cidade pequena que fica na frente do lago de Tiberíades. E essa cidade ficou conhecida exatamente graças a esta mulher. Isso significa que Maria de Magdala tem poder de liderança nesta cidade. Porém, os restos arqueológicos encontrados na cidade de Magdala mostraram o lado desconhecido de uma mulher que pode ter sido muito importante na construção do projeto de Jesus. Graças aos novos descobrimentos arqueológicos em Magdala, foi possível reconstruir não só toda a vida de Madalena, mas também reconstruir esta cidade. Ela era uma mulher que tinha riquezas. Podemos pensar nela como na mulher mecenas de Jesus. A única mulher que ele reconhece, que ele chama pelo nome, que ele a encaminha, como faz com qualquer profeta, com qualquer discípulo, com qualquer apóstolo. Inclusive, no Evangelho de Maria Madalena, Maria ensina a Pedro. E isto cria um conflito de interesses. No século II e III, tinham comunidades cristãs que precediam de uma tradição grega e egípcia, onde as mulheres não eram excluídas do sacerdócio, como aconteceu no Império Romano, que era mais machista. Então, essas cristãs achavam que Maria Madalena tinha sido escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Os cristãos cópticos acreditavam que Maria Madalena tinha sido a primeira dos apóstolos, antes mesmo do que Pedro. Hipólito de Roma foi um padre da igreja que chamava ela de Apóstola dos Apóstolos. Da mesma forma em que Maria encarna o bem, Maria Madalena assume o lado escuro. Essa é a mulher que entregou seu corpo ao pecado. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também no patriarcado há 2000 anos. Maria Madalena, segundo a leitura tradicional dos homens, era uma prostituta. Os textos sagrados estão sendo reinterpretados por mulheres. A leitura das mulheres tem indícios de que ela era uma pessoa influente naquela época, uma patrocinadora da causa de Jesus. E ela sempre tinha muitas discussões com os discípulos de Jesus, e eles reclamavam com Jesus porque Maria Madalena debatia ideias junto com eles. A igreja sempre considerou Maria Madalena como uma das discípulas mais importantes de Jesus. E atualmente, o Papa Francisco elevou a liturgia de Santa Maria Madalena. O que isso significa? Que ele a colocou no nível dos apóstolos. Que bom que exista o reconhecimento da figura de Maria de Magdala.
Mas a mentalidade da sociedade continua pensando em Maria de Magdala como se fosse uma mulher pecadora. Isso significa que a mentalidade da sociedade precisa ser reconstruída, porque no âmbito religioso, as mulheres passaram a ser as pecadoras, as sedutoras, as portadoras do mal ou as responsáveis pelo pecado do mundo. Uma das perguntas que surge relacionada ao vínculo entre Jesus e Maria Madalena é: qual era a sua verdadeira relação? Eles eram amigos? Eles tinham um vínculo político? Ou eles eram marido e mulher? Nos evangelhos, vamos ver que ele está sozinho. Vamos ver um Jesus solteiro. Isso seria muito estranho, porque um homem judeu, na idade em que ele estava, deveria estar casado, ter filhos. Inclusive, fala-se que Maria Madalena poderia ter sido a mulher dele. E fala-se que eles tinham um filho. Eu não fico escandalizada. Não vou dizer que Jesus e Maria Madalena não tiveram relacionamento. Era a coisa mais normal do mundo. O povo judeu e seus rabinos têm hábitos muito especiais. E uma coisa que se conhece sobre os rabinos é que eles não podem ser tocados pelas mulheres que não sejam suas esposas. Seria muito curioso, porque se eles tiveram o mesmo relacionamento, a primeira coisa que Jesus teria dito para ela seria: não encoste em mim. E por esse motivo, eu entendo que teria sido muito difícil que entre eles tivesse um relacionamento amoroso ou um relacionamento íntimo. Certo, se venissero fuori dei documenti in cui c'è un atto di matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena, la Chiesa Cattolica potrebbe sentirsi minacciata nella sua tradizione, ma questo non c'è e quindi non ha nessun senso, dico. Isto é o oposto do que o Evangelho fala. O relacionamento de Maria Madalena com Jesus foi de discípula e de mãe. Se fala muito que pode ter existido algo mais íntimo entre eles. Mas a verdade é que os evangelhos não falam em nenhum tipo de intimidade. No momento da ressurreição de Jesus Cristo, ele aparece diante de Madalena. E Madalena, quando vê Jesus, diz Rabone, que significa mestre. Se ela tivesse mesmo um relacionamento mais íntimo com ele, ou se tivesse sido a mulher dele, o mais lógico seria que ela tivesse falado: meu esposo, amor, querido. Em que momento Madalena deixou de ser considerada uma figura fundamental entre os apóstolos de Jesus e começou a ser retratada como uma mulher que oferecia serviços sexuais? Gregório Magno, ou Gregório Grande, no ano 491, deu um sermão onde ele confunde Maria de Magdala com a pecadora, com a prostituta, com a adúltera. E a partir desse momento, Maria de Magdala fica conhecida na tradição católica como uma pecadora. Pensemos que se trata de uma confusão, pensemos que não existiam tantos estudos sobre o texto da Bíblia, mas também pode ter sido uma confusão de propósito. O que está escondido por trás desse possível erro histórico? Por que para a igreja não seria algo bom que Maria Madalena assumisse uma liderança inesperada na história religiosa? Os estudiosos do texto, os exegetas e as exegetas, descobriram que na comunidade primitiva tinha 3 tipos de liderança para acompanhar ou dirigir a igreja. A liderança de Pedro, apoiada por Tiago, e a liderança de Paulo. Mas a liderança de Maria de Magdala estava apoiada por Judas e por Tomé, outro dos apóstolos. Então, acredita-se que Maria de Magdala exercia uma liderança importante na comunidade e que, para tirar a liderança dessa mulher, eles acabaram colocando a interpretação do texto de Gregório Grande, associando ela a uma mulher pecadora ou prostituta. Desse jeito, Maria de Magdala ficaria desprestigiada na história da Igreja Católica. E, curiosamente, os artistas a retratam como uma mulher que está sempre chorando, com o torso nu, penitente, pagando pelos seus pecados. Estamos falando de uma distorção, porque é muito provável que Maria de Magdala pudesse ter sido a líder da Igreja em lugar de Pedro. Qual é o papel político que a igreja deu às mulheres no decorrer da história? Por que elas perderam poder? Que temores provocava a presença delas no mundo dos homens?
Se a Virgem Maria foi uma figura influente politicamente, atenta aos movimentos sociais do seu tempo, e Maria Madalena foi fundamental como mecenas do plano político de Jesus, o que se esconde por trás do pensamento social que parece ignorar quais foram os papéis femininos no projeto de Jesus? Por que o cristianismo primitivo considerava valiosa a liderança feminina na construção da fé? O que provocava nos homens daquela época essa ascensão nos níveis do poder? Bom, no cristianismo primitivo, quer dizer, na igreja do século I, encontramos líderes reconhecidas, como profetisas, diaconisas, presbíteras, as anciãs, as viúvas, que era um ministério que se reconhecia na igreja primitiva. Inclusive, algumas mulheres exerceram o trabalho de episcopas. Nos textos de São Paulo, curiosamente, podemos encontrar muitas mulheres diaconisas sendo líderes e que foram escolhidas por Paulo. Curiosamente, o papel das mulheres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é muito importante. De alguma forma, quando Jesus morre, todos os homens fogem assustados, aqueles que enfrentam, que vão ao sepulcro para procurar Jesus são mulheres. Em termos culturais, o judaísmo e seus derivados, entre eles o cristianismo, são bastante machistas. Os textos, podemos dizer assim, mais anti-mulheres de todos os textos, são os dos monges católicos medievais. Isso quer dizer que existe muito medo diante da presença da mulher. E por isso existem tantos textos agressivos contra a mulher. A igreja é uma instituição misógina porque, digamos, 60% dos participantes nas igrejas, não só da Igreja Católica, mas de todas as igrejas de um modo geral, são as mulheres. Mas nós nos tornaram consumidoras de religião, não participantes dela e não capazes de liderá-la. Se pensarmos na misoginia como a exclusão somente por questões de gênero, então, neste caso, podemos dizer que sim, que a igreja teve uma prática misógina. Dá para perceber que não existe dialética, então o homem não se opõe à mulher. O que acontece é que o significado do homem é a mulher e o significado da mulher é o homem. Mas, ao mesmo tempo, preciso afirmar, e para mim está muito claro como sacerdote, que não há sacerdote sem mulheres, porque, por exemplo, não teria existido Jesus sem a Virgem Maria. Ela é a rainha do céu e da terra. Pode-se dizer que na igreja a rainha é a mulher. Não, é muito claro que não. Quando ele conseguiu colocá-las no seu grupo e quando conseguiu receber ajuda econômica por parte delas, Lucas disse às mulheres que ajudaram Jesus economicamente. Então, ele não as acolheu porque estava interessado no dinheiro, mas porque elas faziam isso voluntariamente, porque elas enxergavam uma mensagem libertadora para as mulheres. E toda vez que Jesus curou uma mulher, essas mulheres ficavam do lado dele e elas falavam dele. Elas foram suas patrocinadoras ao longo do caminho. No ano de 1950, quando a igreja começou a reconhecer que existem doutoras em igreja, a primeira doutora em igreja é Teresa Ávila, que foi reconhecida muito tarde. Reconhecer que existem doutoras em igreja só depois do século XIX é algo tardio, porque estamos falando de uma falta de reconhecimento de liderança das mulheres na Igreja Católica. Será que esse reconhecimento tardio das mulheres dentro da igreja é um reflexo do lugar que foi outorgado a figuras fundamentais como a Virgem Maria?
Colocaram ela como intermediária. E mais do que ser uma intermediária, ela é a mestra. É aquela que tem que nos ensinar, que tem que nos anunciar a salvação. Para mim, ela é uma mulher completamente digna, capaz de fazer com que entendamos o que é o sacerdócio numa mulher. Para mim, Maria é a primeira mulher sacerdote. Quando nasceu Jesus, ela deve ter falado: este é meu corpo e este é meu sangue. Essa narrativa é uma mensagem para as mulheres que querem aceder ao sacerdócio feminino. Existe alguma passagem na Bíblia que certifique que elas nunca poderão conseguir esse lugar na igreja? Em nenhuma página da Bíblia está escrito que só os homens podem ser sacerdotes. Isso é um assunto institucional da igreja como instituição. Foi um homem que inventou o cânone 1024, que em uma frase muito curta, sem dar mais detalhes, diz isto: só os homens batizados podem se ordenar. E é isso. Nós, mulheres, queremos saber. Então, por que fomos batizadas? Ou será que a água que usam para batizar os homens é diferente da água que usam para batizar as mulheres? O fato de Jesus ter sido homem e que ele só tem escolhido homens, no fundo, foi entendido pela igreja como algo definitivo, que o sacerdote tem que ser representado por um homem, porque ele estaria representando a Jesus. Isto não é um absurdo. Mas se Jesus tivesse querido ser mulher, as mulheres teriam que ser as representantes de Jesus. Che la conferenza episcopale preferisca sempre non parlare di sacerdozio femminile è molto semplice, legato al fatto che i vescovi che fanno parte di questa conferenza sono maschi, cresciuti in seminari maschili, sempre pensato che la donna tutto sommato è un pericolo, perché per quanto tempo si è creduto ancora che il peccato originale di Adamo ed Eva fosse stato il sesso. Certamente si spiega questo atteggiamento dei vescovi della conferenza episcopale, ma non si giustifica, cioè sarebbe ora di cambiarlo. Eu tenho muito medo de que um dia a igreja diga que nós, mulheres, estamos excomungadas como sacerdotisas. E isto significaria ficar reduzidas a um estado laico, como se o estado laico fosse o inferno. Não pode ser. Não pode ser. Será que os homens da igreja silenciaram a ação feminina amparados na tradição? O trabalho intelectual, social e político das mulheres na igreja foi ficando esquecido com o passar dos séculos. Houve uma intenção de que isso acontecesse? Jesus acreditou nas mulheres e na sua capacidade política para realizar seu projeto divino. Porém, seus sucessores negaram às mulheres um lugar na igreja. Por que só os homens podem se tornar sacerdotes? Os textos bíblicos admitem as decisões dos representantes de Deus na terra? Ou será que é a tradição que apoia essas ações? É um erro pensar que só os sacerdotes mandam na Igreja Católica. Tem muitas mulheres laicas, mães de família, tem muitas mulheres nas ordens religiosas, tem muitas freiras. Muitas freiras que são protagonistas da fé dos católicos e que são elas que fazem com que a Igreja continue firme em lugares onde os homens não seriam capazes de ir. Esse assunto é uma questão de tradição na igreja. É uma tradição patriarcal que nos exclui pelo motivo do nosso sexo. E isso acontece, eu diria, em grande parte, à tradição e à doutrina dos padres da igreja. Onde existe uma mentalidade greco-romana e onde existe a filosofia grega que fala que a mulher não é capaz de liderar a igreja. Para eles, o fato de Jesus não ter escolhido entre seus apóstolos a uma mulher não é tão relevante quanto é para os católicos.
Para os católicos, o fato de Jesus ter escolhido somente apóstolos homens e que mesmo que ele tivesse discípulas, ele não tenha escolhido nenhuma para entrar no seu grupo de apóstolos, significa sem dúvida que o sacerdócio é só para os homens. A igreja se construiu sobre os pilares da tradição. O que se impõe como único caso? Será que sua reinterpretação enfraqueceria os eixos da fé? Na antiguidade, sabemos, através da segunda carta de João, que em algum momento uma mulher foi eleita como bispa de uma comunidade. Isso equivale ao sacerdócio ou ao bispado, quando eles se desenvolveram. Isto é, tem uma tradição antiga que fala sobre mulheres com cargos, às vezes de poder, às vezes econômicos e às vezes até cargos no clero dentro da comunidade cristã. Não há nenhum elemento na tradição judaica cristã e nem nas origens do cristianismo que impeça que as mulheres se tornem sacerdotisas ou mesmo bispas, como fez o anglicanismo, claro. É preciso lembrar que o anglicanismo sofreu para conseguir isso. Sofreu quando, na Inglaterra, algumas mulheres foram ordenadas bispas, mas com o tempo a poeira baixou. O machismo foi diminuindo e atualmente podemos ter isto, por que não? Em outras religiões parecidas com a religião cristã, mulheres que predicam, que consagram, mulheres que podem ser sacerdotisas ou bispas e que não estariam contradizendo de forma alguma a tradição. Que consequências poderia ter isto? O evangelho ficaria enriquecido graças aos novos pontos de vista, com novas perguntas, com novos sentimentos. Eu acho que nem mesmo a ortodoxia e nem a essência do cristianismo correriam perigo. Poderia ser enriquecido com outros olhos, os olhos da mulher contemporânea. A forma de transmitir essa mensagem é, em primeiro lugar, indo à fonte, lendo a Bíblia. Porque existem diferentes interpretações daquilo que a Bíblia fala. Qual é o posicionamento da Cúria sobre o sacerdócio feminino? O Papa Francisco tem um posicionamento claro sobre isto? Será que no futuro a mulher poderia se tornar santa pontífice? Certamente la Chiesa cattolica, ma anche altre chiese cristiane, tutte le chiese cristiane fino all'Ottocento, per esempio, anche nel mondo protestante, hanno avuto una forte impronta patriarcale, che è presente anche nell'ebraismo da cui è nato il cristianesimo. Devo dire che questo è un argomento assolutamente poco valido dal punto di vista dogmatico. Pietro era pescatore, era sposato, ed è stato il primo papa, e invece oggi il papa non è un pescatore, non è sposato, allora perché non avrebbe diritto di essere papa? Sulla tradizione, perché appunto la tradizione è quella roba che si riceve, si trasforma, si applica, ma anche si modifica in qualche modo. Credo che possano cambiare, anzi dovrebbero cambiare. Na procura do papel imaginado, as mulheres católicas tentam novas atuações na área eclesiástica. Eu já dirigi uma cerimônia com amigos sacerdotes. Alguns sabem que eu sou presbítera, outros não. Continuo recebendo a comunhão. Nós, as primeiras mulheres, fomos ordenadas por um bispo que estava exercendo seu cargo em Roma. E nós não podemos falar o nome dele, nem de que país ele é, para que ele não tenha problemas em Roma, porque ele ainda é vivo. Nós não nos afastamos da igreja. O que nós queremos? A sucessão apostólica do serviço. O que provoca nas mulheres da igreja a chegada de Francisco? Qual é a interpretação que elas fazem dos gestos do novo pontífice? O papel desejado por Jesus para as mulheres da sua igreja está longe ou próximo do espaço que seus herdeiros dão atualmente às filhas de Deus. Como são enxergados os gestos de Francisco? Será que essa é uma possibilidade de recuperar os espaços perdidos? Ou será que é uma maneira de ratificar que as mulheres nunca mais vão ter acesso a um espaço de poder? A chegada do Papa Francisco e seus gestos políticos criam novas perguntas sobre o futuro da igreja. Qual é o plano que o sucessor de Pedro tem para as mulheres? In referenza alle ordenazioni delle donne, la Chiesa ha parlato e dice no. Lo ha detto Giovanni Paolo II, ma con una formulazione definitiva.
Francisco, o bispo de Roma, teve um discurso muito ambivalente, em minha opinião. Porque, de um lado, ele promove ou, de repente, diz que talvez exista a possibilidade de ter diaconisas, de ordenar diaconisas dentro da Igreja Católica. Mas depois de alguns dias, ele cria uma comissão. E depois, ele diz que não. Será que Francisco está tentando equilibrar, por meio das suas expressões, o desejo das mulheres e a mensagem da Igreja de permanecer fiel à tradição? Francisco não é um revolucionário. Francisco é um reformador. Ele começa com uma mudança de atitude. Outro aspecto muito importante é que Francisco propõe uma maior sensibilidade para poder entender o homem e a mulher contemporâneos. O que significa essa nova sensibilidade? Significa que a Igreja pode perder essa atitude de condenar diante do assunto do papel da mulher, que muitas vezes se sente ameaçada nesse universo masculino. Isso trouxe consequências. Os setores que levaram a Igreja a uma crise profunda confrontaram Francisco. Essa é uma luta entre os setores que querem continuar com a Igreja, como se fosse um ator contracultural diante da modernidade, diante das mudanças do homem e da mulher contemporâneos. É pouco provável que as diaconisas voltem à Igreja Católica, porque o papel que as freiras, as religiosas e as madres superiores de um convento têm é mais importante que o papel que as diaconisas tinham, e é muito mais interessante para elas. Para o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, era muito importante ressaltar que o papel da mulher era central dentro da Igreja Católica. A Virgem Maria é uma peça central dentro da religião cristã, dentro da religião católica. E ela era uma mulher. Era uma mulher. Ele ressalta que a igreja é um nome feminino e é a e não é o igreja. Então, até esse ponto chega a necessidade de ressaltar que a mulher tem um papel de protagonista, um papel fundamental dentro da igreja. Os gestos da sua santidade são claros? O seu posicionamento diante do sacerdócio feminino é definitivo? Ou será que ele está esperando o momento certo para reformular seu posicionamento? O que será que iria acontecer se uma mulher ocupasse o lugar da sua santidade no futuro? Io non credo che Francesco possa aprire la strada al sacerdozio femminile, perché l'ho anche ribadito recentemente. C'è un documento di Giovanni Paolo II che dice no. Ele se referiu ao que João Paulo II disse sobre a porta estar fechada. Escuta aqui, que porta? Não há porta nenhuma. Ninguém tem essa chave. O que é isso? Mas ele é um homem muito inteligente porque ele se protegeu no outro. Para mim, Francisco é admirável. Apesar de que ele tenha dito que não, porque isso foi o que o outro disse. Eu não me preocupo nada com isso, porque eu vivo o meu batismo. Mesmo que eu esteja excomungada, eu sinto que meu batismo não foi roubado de mim. Ninguém pode roubar ele ou tirar ele de mim. Francesco è il primo papa che ha detto ufficialmente che le donne nella Chiesa devono andare in posti dove decidono ed esercitano autorità. Não necessariamente sendo sacerdotes ou sacerdotisas, não só assim, mas também em outros papéis fundamentais também dentro daquilo que a sociedade é, dentro daquilo que a família representa. Quando estávamos no avião e perguntamos ao Papa sobre o papel da mulher na igreja, ele disse que está analisando como dar mais presença à mulher. Ele não gosta que se deseje reduzir as mulheres ao sacerdócio, que se fale que para que as mulheres possam mandar na igreja, precisam ser sacerdotes. O sacerdócio é o lugar que as mulheres querem? Nesse ponto, as mulheres de fé e o posicionamento do Papa concordam? Eu acho que não precisamos de hierarquias. Nós precisamos ter o reconhecimento dos cargos de liderança em igualdade, mas não em hierarquias. Portanto, eu não ficaria feliz se as mulheres
pudessem se ordenar no esquema patriarcal e hierárquico que já existe. Porque isso seria reproduzir o mesmo sistema. Nós queremos mostrar o ritual feminino, a imagem de Deus feminina, sua ternura, seu amor, seu carinho, essa proteção entre todas as pessoas, a comunidade. Nós precisamos transformar as formas de exercer o sacerdócio, o diaconato, o episcopado, de uma forma mais holística, de uma forma de serviço, como era o estilo de Jesus de Nazaré. Para que, desse jeito, possamos transformar a hierarquia e o patriarcado. Porque se não fosse assim, nós teríamos um acesso ingênuo à liderança da igreja. E assim, no ponto em que estamos, nós mulheres não podemos permitir isso. A mulher pode mandar na igreja sem precisar viver o celibato, sem precisar estudar 6 anos de teologia, ou se ordenar sacerdote, ou morar sozinha numa casa no meio da montanha. O papel das mulheres não é de entrar no clero. Este não é o papel das mulheres. O papel delas é de pedir que elas vivam como mulheres, que elas decidam como mulheres em todas as áreas da realidade, a 360 graus. Eu acho que Francisco não foi muito claro. Agora, em outros assuntos, ele foi mais contundente. O que me surpreende é que entrem na agenda do Papa e na agenda da Igreja Católica a diversidade sexual. E também entra a ecologia. Mas não entra nessa agenda o assunto da mulher na igreja. La donna nella Chiesa è più importante che i vescovi, che i preti. Come? È questo che dobbiamo cercare di esplicitare meglio questa, perché credo che manca un'esplicitazione teologica su questo. Será que o acesso das mulheres ao poder da igreja representaria uma ameaça para alguns setores? Tem muitas perguntas que ainda não têm resposta.